ridendo castigat mores. Do latim, rindo se castigam os males. Essa frase, que é muito conhecida na cultura da Idade Média, é retomada nesse momento como uma espécie de síntese de algo. Qual é esse algo? E se eu disser para vocês, por exemplo, que essa ideia de rindo se castigam os males, ou melhor, que rindo sobre as questões nós estamos educando os indivíduos, essa temática ou esse ponto de partida vai deixar, por exemplo, um dos mais importantes autores de todo o humanismo. É sobre isso que nós vamos falar. Eu estou falando especificamente do teatro de Gil Vicente. Esse mesmo, Gil Vicente, que tem estátua em sua homenagem em Portugal, Gil Vicente, que tem um teatro em seu nome também em Portugal. É sobre esse grande ícone que nós vamos falar agora. Estude. Pessoal, então, observando especificamente essa produção do Gil Vicente, como que ela se organiza, nos vem decorrente dessa opção que o Gil Vicente vai tomar pelas perspectivas de todos os seus textos, que rindo se castigam os males, ou seja, de um texto de caráter crítico moralizante, nós temos que fazer um primeiro retorno para saber as origens dessa literatura, especificamente dessa literatura teatral em Portugal. O teatro português, ele surge, na verdade, com um pouco mais de força no século XII, portanto, ainda na Idade Média, e com duas dinâmicas. A primeira que é religiosa e a segunda que é profana. A religiosa, ela era dividida em mistérios e milagres. O que é essas peças religiosas? Elas eram peças produzidas de modo geral em datas festivas, geralmente do calendário cristão, e elas eram executadas dentro dos templos religiosos. Os mistérios seriam, por exemplo, os mistérios de Cristo, os milagres dos santos, e isso podendo evidentemente variar. Entretanto, era de alguma forma a tematização de acontecimentos do entorno desse imaginário cristão que eram executadas dentro das igrejas. E a outra fonte é a fonte profana. A palavra profano vem do latim profanum, ou seja, fora do templo. Por quê? Porque essas peças, na Idade Média, elas eram executadas em tablados do lado de fora das igrejas. Seria, então, o espaço onde aconteceriam essas produções. E essas produções, por exemplo, eu seleciono 3 específicas. Os momos, os arremedos, os entremeses, que são, cada uma ao seu modo, maneiras de... os momos são mímicas, são peças muito simples, geralmente de fundo cômico. Os arremedos, por exemplo, eram situações cômicas do cotidiano, de modo geral. E os entremeses eram pequenos esquetes ou apresentações entre espetáculos grandes, ou seja, eles eram intermediários. De modo amplo, há uma predominância num vocabulário ou numa perspectiva que é cristã católica, moralizante, e que vai tratar também sobre o cotidiano. Isso é o horizonte um tanto quanto corrente de várias dessas peças. Outra inspiração importante para o nosso Gil Vicente não é de Portugal, mas é ibérico, é o Juan de la Encina. O Juan de la Encina, ele vai fazer um teatro pastoril e religioso. É muito próximo daquilo que o próprio Gil Vicente vai fazer. Ele é um escritor que vai escrever em espanhol, né, em castelhano, e vai ser muito conhecido por exemplo, justamente ele produz um pouquinho antes do Gil Vicente e vai ser um grande inspirador. A estrutura, o ponto de partida, esse ponto de partida meio cômico, meio moralizante, é um aspecto típico desse autor. Ele começa pastoril inspirado pelo processo, por exemplo, das mitologias greco-latinas, e ele vai produzir ainda de um ponto de vista mais religioso, principalmente se pensar nessa permanência de valores cristãos que ali na Europa dominavam. Falando especificamente de Gil Vicente, eu quero pensar com vocês na sua obra como um todo, isso de modo amplo. Nós temos 44 peças que restaram, lembrando que provavelmente ele produziu mais, entretanto Gil Vicente muito se perdeu. Gil Vicente que foi o teatrólogo do rei, ou o teatrólogo mais prestigiado da nobreza. Ele era muito popular.
mas ele era principalmente popular nessa alta elite dona do poder naquele momento. O Gil Vicente é famoso, por exemplo, por executar uma peça muito conhecida como O Alto do Vaqueiro ou O Alto da Visitação para uma rainha. E que desde então ele era uma figura conhecida e presente no universo, por exemplo, dessa elite portuguesa. Não significa que ele não pudesse e não executasse peças em praças públicas ou em espaços em que não necessariamente apenas a elite habitasse, mas há uma predominância, pelo menos das primeiras apresentações de cada peça, delas acontecerem geralmente num círculo muito elevado da sociedade portuguesa naquele contexto, certo? De modo geral, eu posso dizer que as críticas desse texto, ou o ponto de vista, era moralizante. Quando eu falo moral, eu estou falando, por exemplo, que ele buscava educar ou fazer com que os indivíduos tivessem tal ou qual conduta. É nesse sentido que é moral. Só que, no caso do Gil Vicente, como um exemplo desse contexto, dessa transição que é o humanismo, ele vai produzir uma arte muito bifrontista também. Lembrando que o bifrontismo é essa fusão ou alternância entre a dinâmica teocêntrica e a dinâmica antropocêntrica. Por isso, algumas de suas peças serão de base cristã, outras de base mundana. Aquelas, por exemplo, que vão buscar uma moral religiosa ou uma moral de fundo cristão, e aquelas, por exemplo, que vão buscar uma moral no fundo das condutas cotidianas. Isso é o aspecto bifrontista. Inspirado no Juan de lá em cima e naquela literatura da Idade Média, eu posso dizer que a estrutura cênica, ou seja, a maneira com que os textos de teatro vicentinos eles eram produzidos, remetem, por exemplo, a um tipo de tipologia textual, uma forma textual muito simples. De modo geral, são peças bastante objetivas, com um mote muito claro, certo? De pouco cenário. O cenário, aquilo que é o fundo, era bastante simples. Você, inclusive, quase que não tem informações cênicas, que são aquelas didascálias ou rubricas, né? Que elas acompanham o texto teatral e elas orientam os leitores e os diretores e atores na execução das peças. Nas peças vicentinas, inspirado pelaquela maneira medieval ainda de fazer teatro, quase que você não tem marcadores cênicos, quase que você não tem informações. É muito simples, porque essas peças eram feitas para serem executadas num tempo muito curto, num espaço que não era normalmente um teatro. Por isso, dessa economia das formas. Além disso, eu posso citar como grande ênfase do Gil Vicente a escolha por personagens. Uma vez que nós estamos falando de um autor que buscava fazer essa moralização, ele vai usar personagens que representem essa figura da moral, porque a população se reconheceria muito facilmente nela. Eu cito dois tipos, ou duas formas. Os personagens chamados de personagem tipo e os personagens alegóricos. O personagem tipo é um personagem que representa um grupo social. Por exemplo, os frades, os judeus. Concorda que ele é um grupo social? E ele é um grupo social de simples identificação. Qualquer indivíduo naquele momento o reconheceria. Portanto, o que acontece com aquele personagem é facilmente associado àquele grupo social. Portanto, se os frades, eles mentem, é como se ele estivesse fazendo uma crítica aos membros da igreja, entende? É nesse sentido. E quando eu falo de personagens alegóricos, eles representam conceitos abstratos. O bem, o mal, o erro, a verdade, a mentira. E então, por exemplo, os personagens alegóricos, eles são utilizados também para reforçar a crítica. E ele mistura. Ele não só faz personagens de uma forma específica, mas ele vai misturando, sempre para que o texto dele fique mais acessível e didaticamente cumpra as suas funções moralizantes ou críticas. É isso, pessoal. Estude